Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Minas. Aqui é o professor Christian e esse é o podcast do projeto Se Liga no Laço. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto muito preocupante, um problema que acontece no mundo todo e que, infelizmente, tem o Brasil como um dos líderes. É o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Estatísticas recentes revelam uma média de 320 casos por dia, ou seja, 500 mil em um ano. Mas esses são dados aproximados, porque apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. E é por isso que no mês de maio acontece a Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É o Maio Laranja. E, como esse tema é relevante e polêmico e merece toda a nossa atenção, nós vamos entrevistar uma autoridade no assunto, a assistente social Michele Carvalho. Ela é palestrante e foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba, o CONDICAL. Ela também foi coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Atualmente, é assistente social da Casa do Acolhimento Isabel do Nascimento e presta assessoria na área de criança e adolescente. E ela vai ser entrevistada pela Isabela Bianchi, nossa aluna do terceirão aqui do Minas. E quem também está de volta é a Mila Rinone, que estuda no terceirão aqui do Minas Gerais. No episódio de hoje, nós vamos explicar a origem do Maio Laranja, trazer indicações de filmes, documentários e livros que foram escritos especialmente para que crianças e adolescentes possam saber agir para se proteger do abuso sexual. Além disso, vamos descobrir se é verdade ou mito que todo abusador é pedófilo, ou ainda se a criança pode estar mentindo ao denunciar. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês que não deixem de ver todo o nosso conteúdo. O episódio de hoje, sem dúvidas, é um dos mais importantes que vocês vão assistir aqui no canal da escola, porque nós vamos falar de ações criminosas praticadas contra as nossas crianças e adolescentes. É o tipo de coisa que não queremos mais que aconteça no mundo, e principalmente com quem a gente ama, não é mesmo? Então, assista até o final e não deixe de compartilhar. Então, preparados? Já está começando mais um podcast Se Liga no Laço. Oi, galera, beleza? Aqui é a Mila Rinone novamente no nosso podcast Se Liga no Laço. E hoje vou explicar um pouquinho sobre a origem do Maio Laranja. Então vamos lá. O 18 de maio foi estabelecido no ano de 2000 e faz referência ao caso da Araceli Cabreira Sanches Crespo, assassinada em 1973, aos 8 anos de idade, em Vitória, no Espírito Santo. Ela desapareceu depois de sair da escola. Araceli ia pegar o ônibus de volta para casa e chegou a ser vista pela última vez perto de um bar, brincando com um gato. Seu corpo foi encontrado com marcas de violência no matagal, depois de 6 dias de sumiço. Em 1980, houve a condenação de 3 pessoas, mas eles recorreram à justiça e um ano depois conseguiram a absolvição de seus crimes. Inúmeras suspeitas pairam sobre o crime, que foi até objeto de livro. O caso Araceli, Mistérios, Abusos e Impunidade, de Felipe Quintino e Catilane Chagas. E hoje, mais de 50 anos depois, mesmo sobre vários protestos, o caso encontra-se arquivado na justiça. Porém, é sempre lembrado como um marco na luta por justiça e pelo fim de crimes dessa natureza. Já a campanha do Maio Laranja começou em 2022, por meio de um decreto do governo federal. A lei determina a realização de ações de conscientização sempre no mês de maio e em todo o Brasil. São previstas, por exemplo, a iluminação de prédios públicos com a cor laranja, palestras, atividades educativas e divulgação de banners e folders com informações educativas sobre prevenção e o combate à exploração sexual.
Bom, mas vocês sabem qual a diferença entre abuso e exploração sexual? Em primeiro lugar, é bom saber que ambas são formas de violência de cunho sexual. No caso da exploração, há um diferencial, que é um objetivo financeiro, ou seja, a obtenção de lucro. De modo geral, há 4 formas de que ela acontece: tráfico de pessoas, turismo sexual, rede de prostituição e produção de material pornográfico. Já o abuso sexual está relacionado com a prática de atos sexuais com crianças e ou adolescentes, mediante violência ou ameaça, visando a gratificação sexual do abusador. E vocês acham que isso só acontece pessoalmente? Infelizmente, esses crimes também acontecem no meio virtual, sendo que apenas em 2023, a ONG Safernet registrou 71.867 queixas de imagens de abusos e exploração sexual na internet, um número 28% maior em relação a 2022. Por outro lado, de acordo com o último ranking de enfrentamento à violência sexual, o Out of the Shadow Index, ou Índice Fora das Sombras, o Brasil subiu 2 posições e está no 11º lugar entre 60 países. Nos 3 primeiros estão respectivamente Reino Unido, França e Suécia. Agora que vocês estão mais familiarizados com o assunto, chegou a hora de aprender um pouco mais, não é mesmo? Então fiquem ligados porque a Isabela Bianchi está chegando com a nossa convidada especial, Michele Carvalho. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Bianchi, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje temos uma convidada especial, a Michele Carvalho. Trouxemos ela para fazer uma entrevista e já aproveitando o ensejo, Michele, o que a data 18 de maio representa? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está nos ouvindo nesse momento. Primeiramente, sou a Michele, de formação sou assistente social e após me formar atuei aqui no município de Uberaba por aproximadamente uns 18 anos, justamente nessa causa, no 18 de maio, nas ações do dia 18 de maio. E o que significa essa data? É o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, não só no município de Uberaba, como uma data nacional. Ela foi instituída, como já tivemos aí um breve relato, sobre a data, ela foi instituída em função de uma criança, Araceli, 9 anos, 7 ou 9 anos à época, ter sofrido violências, todos os tipos de violência. Então essa data ficou marcada para que nós também, sociedade civil, gestão, governo e todas as pessoas se sensibilizem e continuem lutando para que violências contra criança e adolescente não aconteçam mais. A gente sabe que é um tema complicado, E geralmente quem pratica e onde ocorrem as violências sexuais? A violência sexual, às vezes ela é velada porque o pedófilo não está escrito na cara dele, eu sou pedófilo, O agressor não está escrito. Então, ele acontece quase 99% no seio familiar, infelizmente, São tios, avós, pais, por incrível que pareça, gente, pais, padrasto, pessoas próximas à criança, inclusive aquela pessoa que a criança até confia, E esse geralmente é o perfil do suposto agressor. Ele traz essa confiança para a criança e no momento mais oportuno, infelizmente, ele vai praticar a violência sexual. Com certeza, E quais são os sinais de uma criança ou adolescente, que está sendo vítima de violência? Como a violência, a própria terminologia dela já traz, é a violência daquele mais forte contra o mais fraco, Por isso que, infelizmente, elas acontecem. Então, o adulto, geralmente são adultos, viu, pessoal? A maioria que comete são adultos que comete a violência sexual. Então, ele utiliza de todas as formas de violência psicológica, violência física e, por fim, a violência sexual. E a violência psicológica é justamente ameaçar a criança ou adolescente, porque hoje os dados mostram que a maioria das crianças e adolescentes vem sofrendo violência há anos, 4, 10 anos ou realmente ontem, mas a maioria são anos de violência. Por que isso acontece? Porque ele ameaça as crianças, ele ameaça os adolescentes, inclusive falando, se você contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu responsável, seja quem for,
E o que acontece com essa criança? Ela fica retraída, ela vai ter mudanças de comportamento, né? Por exemplo, na escola, se é uma criança que era super comunicativa, que tirava notas boas, daqui a pouco ela vai começar a ter uma regressão do seu comportamento dentro da sala de aula, ela vai ficar mais quieta, ela vai querer se isolar mais, ela vai ter medo de ficar sozinha, ela vai ter medo de escuro, o rendimento escolar dela pode cair, isso assim, em termos não visíveis. Agora tem algumas, né, que deixam marcas. É uma irritação nos órgãos genitais, um sangramento na calcinha, na cueca, ou algumas outras doenças que podem manifestar em função da violência sexual. Então, assim, é importante estar atento às mudanças comportamentais, principalmente da criança e do adolescente. É uma situação muito pesada, né, Michele? E assim, onde que pode denunciar? Quais são as ações para a proteção dessas crianças, desses adolescentes? Então, hoje, né, essa entrevista está acontecendo aqui, eu já quero agradecer de antemão o professor Christian, né, que dá aula na Escola Estadual Minas Gerais, você enquanto aluno, então estar dentro desses espaços das escolas é de suma importância, porque nós temos que começar onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo. Então, professores, educadores, o pessoal da portaria, diretoria, todos têm que estar atentos a esses sinais que a gente já falou, né? Porque é lá onde é ali que a criança vai manifestar. Ela está sofrendo a violência dentro de casa e vai manifestar nos espaços de convivência, principalmente para aquelas pessoas que ela vai ter uma confiança, que seja, igual eu falei, a pessoa que vai lá e serve alimentação para ela todo dia, que brinca com ela, que tem aquela aproximação, pode ser essa pessoa com que ela vai relatar essa situação que está acontecendo. Então, primeiro, nós temos que capacitar toda essa rede para isso, e a partir do momento que você faz a escuta, que você faz a acolhida, tem que denunciar. Todos nós somos partes disso e temos que denunciar. Aquela história, mas eu tenho medo, né? Não posso fazer isso, gente. É crime também não denunciar. Então, procurar os canais que pode, inclusive, gente, apesar de a gente estar na escola, a escola tem que estar preparada para isso, mas as denúncias podem ser feitas, inclusive, no anonimato. Você pode ligar o Disque 100, que é o canal número 1 que a gente fala, o Disque 100, você liga, né, vai relatar, tem que ter um pouquinho mais de informação, vai relatar o nome da criança, do adolescente, aproximadamente a idade, onde pode estar acontecendo, ou então uma referência. Por quê? Essa denúncia vai chegar no Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, com esses dados, ele vai começar então a investigar, entre aspas, porque não é papel investigativo do Conselho, mas de apurar aquilo que está acontecendo com aquela criança ou com aquele adolescente. Então, o Disque 100 é um canal de comunicação, né? O próprio Conselho Tutelar da sua cidade, do município, tem plantão no período noturno também. Então, o Conselho Tutelar ele funciona 24 horas, pode estar ligando a qualquer momento e fazendo a denúncia. Ministério Público, promotoria, polícia, nos canais de comunicação. Isso que é importante, as pessoas terem acesso a algum canal de comunicação, seja no 190, Conselho Tutelar, Disque 100, mas ter esses números chaves para poder ligar e fazer a denúncia. Com certeza, né? Então eu já ia te perguntar o que a gente pode fazer com isso, né? Nós, como estamos fora da situação, a gente não sabe, a gente fica sem graça, fica até realmente com medo, né? Mas a gente já consegue ter uma noção do que pode ser feito. E uma pergunta para fechar, assim, Michele, que eu queria te fazer é que o que o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente pode fazer quanto a isso, entendeu? O que pode ser feito? O próprio nome já diz, né? Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, ele é um sistema, é um conjunto de pessoas, de instituições, né, que tem as pessoas representando essas instituições, que eles vão zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, esse sistema ele é formado pelo juizado, pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, que a gente fala, né, que é a parte de defesa. Tem também o controle social, que são os conselhos municipais, por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também a parte de atendimento, que nesse caso, junto com a defesa, é um dos viés mais importantes. Por quê? O atendimento é o canal onde aquela criança
vai ser atendida, onde ela vai ser acolhida. E ali, né, vai se tomar os procedimentos protetivos. Hoje, aqui no nosso município de Uberaba, uma informação de suma importância, gente, nós temos um fluxo de atendimento voltado para a violência sexual. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, né, procura pesquisar aí aqui no site Google, né, hoje em dia qualquer pesquisa que você faz, com certeza vai aparecer o fluxo de atendimento da criança e do adolescente vítima de violência sexual. Ele tem duas portas de entrada, porque a gente fala da violência até 10 dias e da violência pós 10 dias. Por que até 10 dias? A porta de entrada é lá no hospital das clínicas, porque tem profilaxias, tem uma série de medicamentos que essa criança vai tomar. E também, pós 10 dias, né, a porta de entrada geralmente são os conselhos tutelares ou o NEVAS, que é um núcleo de atendimento voltado para essa criança e esse adolescente. O que é o mais importante disso, né? Independente da porta de entrada? A proteção que o sistema de garantias vai dar então para essa criança e adolescente. Então ela tem que ser atendida pelas equipes da saúde, né, em função do que eu já falei, porque tem medicamentos que precisam ser tomados, e outra, eu já falei aqui, são várias violências que essa criança sofre, violência física, violência psicológica, né, a violências de todas as formas. Então a criança tem que ser cuidada na saúde no seu todo. Tem que atender na questão psicológica, porque, gente, por mais que tenha afetado o físico, o psicológico dessa criança, desse adolescente vai ser afetado também, né? Então ela precisa ser cuidada em todos os sentidos, ela precisa ser tratada em todos os sentidos. E nós temos também a política de assistência social, também representada pelo nosso querido professor Christian, né, que é através do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é onde vai ser atendido tanto essa criança quanto o seu seio familiar. Porque a gente tem que pensar que essa criança está dentro de uma família, que está dentro de um território, que está dentro de uma comunidade. Então precisa inclusive saber onde está acontecendo essa violência e qual é o foco. Tem uma historinha que é até interessante a gente saber, que sempre falam, né? O pessoal estava numa cachoeira e vendo aquela criança caindo, ia lá, socorria. Mais uma criança caía, ia lá, socorria. E de repente começou a cair crianças, essa pessoa saiu dali e falou: "Ó, mas onde você está indo? Você não vai parar de te resgatar?" Ele falou: "Não, eu estou indo lá ver quem está jogando. Né? Por que essas crianças estão caindo?" Então a gente precisa conhecer essa família, a gente precisa saber qual o território que ela está, porque tudo isso pode influenciar nas violências que a criança e o adolescente está sofrendo. Então é importante, né, essa rede de proteção está toda amarradinha, toda fechada para garantir então que crianças e adolescentes não sofram mais qualquer tipo de violência. Eu sei que o nosso foco é a violência sexual, mas para que criança e adolescente não sofra qualquer outro tipo de violência. Então é importante, além do viés protetivo, essa rede tem que estar interligada, comunicativa, porque é necessário elaborar relatórios para que vá então para o sistema de justiça, que é o que eu falei da defesa, que vá para a polícia para investigar, que vá para o Ministério Público para tomar as medidas protetivas, que vá para o juiz e também para a instância criminal, porque além da proteção, nós também precisamos penalizar os supostos agressores, porque senão eles vão continuar cometendo violência. Se está cometendo com uma criança hoje, a gente protege ela, mas se ele continua na rua, pode ser que ele continue fazendo isso com outras crianças. Então é todo um ciclo que a gente precisa romper. O ciclo do agressor com as medidas criminais cabíveis e o ciclo da proteção, porque quando a gente protege, a gente rompe com a violência, inclusive pensando lá na frente, gente, porque a criança que é agredida hoje, se ela não for tratada, mais uma vez, entre aspas, se ela não for protegida, ela pode se tornar um futuro agressor. Então é um rompimento de uma série de situações que esse sistema tem que estar atento. Então esse é o papel, né? Inclusive esse é o nosso papel. Primeiro, denunciar a violência que as crianças estão sendo atendidas, e a partir do momento que a gente denuncia, o sistema passa a atuar. Michele, é um assunto muito complicado, né? Um tema pesado, é um tempo para a gente conscientizar, né, tudo. Mas e sobre a exploração sexual, assim, aqui na cidade, como é que pode ser feito, o que acontece, questão de números, é muito ou é pouco?
bem lembrado, né, que a gente às vezes acaba focando muito na questão do abuso sexual, Sim. porque ele é muito eminente, né, ele acontece o tempo inteiro, dados nos traz que a cada minutos, né, crianças estão sendo vítimas de abuso, mas tem também a questão da exploração sexual. A exploração sexual aqui no nosso município, como eu falo, né, 18 de maio, quanto tempo, né, eu falei, há vários anos trabalhando com isso, né, já são aí quase 20 anos nessa luta, e eu lembro bem quando eu comecei há 18 anos atrás, né, a trabalhar o 18 de maio, que a gente fazia muitas blitzes educativas, inclusive nas casas de prostituição aqui do nosso município de Uberaba, né, porque tinha muito, sim. Nós tínhamos muitas adolescentes, aí eu foco aqui para a questão das adolescentes, muitas adolescentes, né, que estavam se explorando sexualmente. A gente tinha até na época números alarmantes e atendimentos a gente fazia assim com muita frequência e era um trabalho mais desafiador, porque nós estávamos lidando com adolescentes que estavam indo para as ruas se marginalizar no sentido de vender o seu corpo, né? E a hora que a gente ia fazer as entrevistas, tinha algumas que até questionavam para nós: nossa, mas você está querendo que eu pare com isso, sendo que eu ganho tanto? E às vezes até questionava o nosso salário, né? Não, eu com tantas horas eu ganho muito mais do que você no mês, né? Então era um desafio muito grande a gente trabalhar a questão da exploração sexual, e foi através, né, dessas conscientizações, que são as ações do dia 18 mesmo. A gente foca no dia 18, gente, mas lembrando que é um dia de 365, não podemos esquecer do resto do ano. Todo dia tem que ser falado sobre abuso e exploração. Então a gente começou a fazer esse trabalho de sensibilização com essas adolescentes, inclusive com a população como um todo, mostrando o quê? Principalmente que era crime. Então quem que a gente tinha que conscientizar mais? O adulto agressor. Então, a partir do momento que a gente mostra que a exploração contra a criança e adolescente é crime, aquele que estava fazendo ia pensar um pouquinho mais antes de cometer. Porque a gente fazia as blitz educativas e a gente pegou muito na época, a gente de bater em motel, bater nessas casas de prostituição e pegar. E na hora a criança a gente protegia, adolescente, e o suposto agressor, ele era enquadrado ali, né, no crime de exploração. Então deu uma diminuída muito grande. Importante eu ressaltar aqui a parceria com o SESC Senat, porque a gente ia para as polícias rodoviárias federais, a gente ia fazer blitz educativas abordando os caminhões que passavam aqui. Lembrando que Uberaba está no cruzamento de BR-262 com BR-050, do Iapoque ao Chuí. Então, aqui passa muitos caminhões, né? Então, assim, a gente ia lá para Posto Zote, todo mundo conhece, fazer blitz. Então, nós estávamos conscientizando e educando a população adulta. Hoje, gente, assim, diminuiu bastante. Eu posso falar, por exemplo, eu tenho dados mais precisos de 2022, que nós não tivemos 1 ou 2 casos de crianças de adolescentes que foram denunciadas em relação à exploração sexual. Quero acreditar que não esteja acontecendo, e sim que ela não que ela esteja velada, né? Quero acreditar que realmente não tenha acontecido essa questão da exploração aqui no nosso município. Situações assim escondidas não podem acontecer, né? Mas que ótimo, Michele. Agradeço, viu, sua participação. Antes de você finalizar, deixa eu só ressaltar uma coisa importante. Por favor. Eu que esqueci de falar em relação às nossas ações, gente. Eu comecei a falar, se a exploração chegou no ponto que a gente chegou hoje, é porque são anos de trabalho, são anos de 18 de maio, de conscientização. Então, o que a população pode fazer? O que os gestores podem fazer? Blitz educativas, ir para os semáforos, panfletar, mostrar que abuso e exploração é crime, né, que isso não pode acontecer, sensibilizar nas escolas com palestras educativas. Gente, eu já fiz palestra para criança de 4 anos, meu corpo, minhas regras, tem cartilinha do semáforo, vermelho, amarelo,
né, verde, onde pode se tocar. Vocês podem ensinar para os seus filhos, para os seus netos, para aquele priminho, olha, meu peitinho. Gente, fala mesmo, viu? Criança tem que entender essa linguagem. Nos seus seios não pode tocar, na sua perereca não pode tocar, vagina, pênis, pipiu, não pode tocar, ninguém pode tocar, a não ser seu papai, sua mamãe. Por quê? A gente vai conscientizando as nossas crianças que se alguém quiser tocar, ele já vai acender o sinalzinho. Opa, alguma tem coisa errado. Exatamente, tem alguma coisa aí que não pode acontecer. E aí ele vai falar, não, a minha filhinha de 3 anos já sabe que não pode mostrar a calcinha para ninguém. A hora que ela coloca a calcinha, ela já fala, mamãe, e o short? Tem que tampar, porque ela sabe que não pode, que ninguém pode ver. Então é assim que a gente vai trabalhando. Então, capacitar as pessoas que estão direto com as crianças e adolescentes, né? Fazer seminários, fazer blitz educativas, é movimento, gente. 18 de maio é movimento de combate ao abuso e exploração sexual. Então vamos para campo, vamos trabalhar, vamos sensibilizar, vamos, né, fazer o nosso papel para que cada vez mais a gente tenha incidências menores de abuso e exploração sexual. Já fica o convite para vocês, compartilha esse conteúdo com todos, porque é um assunto sim que devemos conversar com todo mundo. Então a Michelle é uma pessoa muito entendida do assunto, agradeço a sua participação. Se nós teremos outra oportunidade? Teremos, né? Com certeza. Estou à disposição, gente, eu agradeço mais uma vez, né? Vir aqui, levar um pouquinho do conhecimento, bater uma bola, né? Discutir e falar sobre. Quanto mais a gente fala, mais a gente se sensibiliza e mais a gente conscientiza, né? Então, esse é o meu papel enquanto cidadã, enquanto assistente social e enquanto, né, engajada aí na causa da criança e do adolescente. Com certeza. Muito obrigada, viu, Michelle? Obrigada, pessoal. Até mais. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Então, se liga aí, porque chegou a hora das nossas dicas. A primeira é o documentário brasileiro Um Crime Entre Nós, que trata de forma contundente e realista a questão da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele traz histórias reais de pessoas que sofreram com a situação e escancara o universo virtual e real em que esses crimes ocorrem. Simplesmente imperdível e necessário. Ele está disponível no GNT, Canal Brasil e também no YouTube. E a nossa segunda indicação é Spotlight, Segredos Revelados, vencedor do Oscar de melhor filme e roteiro em 2016. O longa, baseado em fatos reais, mostra o trabalho da equipe do jornal The Boston Globe, que apurou casos de abuso sexual e pedofilia praticados por membros da Igreja Católica de Boston. Disponível no Prime Video. Inacreditável! É uma série da Netflix indicada ao Emmy em 2020. Ela se baseia no caso real de Mary Adler, que, após ser vítima de estupro em 2008, foi desacreditada pela polícia e teve de assinar uma confissão dizendo ter inventado a história. Mary acabou sendo processada por falso testemunho. Somente em 2012 os fatos foram esclarecidos, porque novas investigações descobriram que o estuprador tinha feito inúmeras outras vítimas além dela. E por falar em série, o canal Futura, em parceria com a Childhood Brasil e Unicef, criaram um projeto Crescer Sem Violência. A iniciativa foca o público infanto-juvenil e busca abordar o problema de forma lúdica e didática. Foram produzidas 3 séries educativas. A primeira, que abuso é esse? A segunda, que exploração é essa? E a terceira, que corpo é esse? Cada uma delas conta com vários episódios. Eles podem ser acessados gratuitamente pelo site da Childhood Brasil e pelo canal Futura. Ou ainda, você pode assistir também direto pelo YouTube. Basta procurar pelo nome das séries. Mas agora, vamos falar dos livros. Eu separei uma lista com 7 livros, escritos especialmente para o público infanto-juvenil. Eles abordam a temática de forma lúdica, além de ajudar no esclarecimento e na conscientização, possibilitando que as próprias crianças tenham elementos para evitar as situações de abuso. Número 1.
Não Me Toca Seu Boboca, de Andrea Taubman, para crianças entre 4 e 8 anos. Número 2, Pipo e Fifi, de Caroline Arcari. Este sugerido para crianças a partir de 3 anos. E o número 3 é Segredo Segredíssimo, de Odívia Barros, para o público a partir de 6 anos de idade. O número 4, Meu Corpo, Meu Corpinho, escrito por Roseli Mendonça, sugerido para crianças entre 4 e 6 anos. Número 5, Leila, autoria de Tino Freitas, este já para crianças a partir dos 8 anos. Número 6, O Poder de Me Proteger, de Mariana Mota, que traz 4 histórias para crianças e um guia para adultos, estimulando o diálogo entre pais e filhos. O 7º e último livro é Tuca e Juba, ensinando consentimento para adolescentes, de Julieta Jacó, que, como o nome mostra, é destinado ao público jovem. O livro conta com uma linguagem visual moderna e trata de consentimento e autoestima. Mas agora chegou a hora de desfazer alguns mitos. Em primeiro lugar, nós sabemos que a decisão de denunciar um abuso é algo realmente muito difícil. E quando se trata de crianças, ainda é mais complicado. Isso porque muitas vezes elas sequer têm a noção de que foi vítima de alguma violência. E mesmo ciente de que foi molestada, há um medo em se expressar. Por isso, é importante ficar atento aos sinais não verbais e nas mudanças de comportamento. E agora, respondendo aquela pergunta lá do início. Em regra, pessoal, a criança não mente. Estimativas apontam que isso acontece no máximo em 8% dos casos. E atenção, em 75% das vezes, as histórias inventadas foram, na verdade, induzidas por algum adulto. E isso deixa claro que, ainda que possa existir alguma desconfiança sobre a veracidade do que foi contado, não hesite, denuncie, porque, como vimos, na maioria das vezes, o que foi dito corresponde à verdade e, por isso, deve ser investigado. E fiquem tranquilos, como nossa convidada Michele já explicou, todas as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Você pode ligar no Disque 100 ou, para quem mora em Uberaba, além do Disque 100, a opção de denunciar diretamente para o CREAS de Uberaba, 3317-1500. Além disso, tem uma boa novidade. Na galeria de aplicativos do gov.br, você pode baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Ele possibilita a realização de denúncias pelo chat e conta também com uma área para denúncias por videochamada, essa exclusiva para pessoas que se comunicam pela língua brasileira de sinais, a Libras. Outra inovação é o aplicativo, que é composto por uma interface voltada para adolescentes e outra para crianças a partir de 6 anos. Na versão para o público jovem, o usuário fica sabendo como identificar diferentes tipos de violência e também pode pedir ajuda. Já na interface preparada especialmente para crianças, existem livros de histórias contadas pelos próprios autores ou contadores. E, além disso, as denúncias podem ser feitas de maneira interativa, seja por mensagem ou videochamada. Basta clicar nas imagens intuitivas disponíveis no aplicativo. E atenção, todas as ferramentas estão disponíveis para o sistema iOS e Android. Para finalizar, vamos desfazer alguns outros mitos, pessoal. O primeiro é mito que a criança e o adolescente abusados vão esquecer o crime. Basta não tocar no assunto ou que o tempo cura tudo. Especialistas são unânimes em afirmar que toda violência sofrida resulta em marcas, em traumas psicológicos que acabam interferindo negativamente no desenvolvimento da criança e do adolescente, afetando toda a sua vida futura.
principalmente quando o autor é alguma pessoa próxima, familiar ou conhecido. Por essa razão, toda vítima desse tipo de violência precisa ser cuidada e realizar o acompanhamento psicológico, como nós já falamos anteriormente. Outro mito comum é que quando a vítima não esboça resistência, não existe abuso sexual. Porém, pessoal, a reação da vítima depende do método usado pelo agressor. Aliás, é importante frisar que todo ato de natureza erótica, com ou sem contato físico, e também com ou sem uso da força, entre um adulto, o adolescente mais velho e uma criança ou adolescente, é configurado como abuso. Portanto, são crimes e a criança ou adolescente nunca devem ser culpabilizados. Fique atento. Agora, para encerrar, vamos tirar aquela dúvida. Será que todo agressor sexual de crianças e adolescentes é um psicopata? Na verdade, essa resposta não é muito simples. Estatísticas apontam que entre 85% a 90% dos autores de violências sexuais são pessoas conhecidas. 30% são pais e 60% têm alguma relação com a vítima e sua família. E nem sempre apresentam psicopatia. Na verdade, o psicopata tem como característica principal a teatralização e a dissimulação. São comportamentos predominantes nele. Eles são capazes de cometerem crimes hediondos sem se importar com a dor do outro, já que não sentem culpa ou empatia. Os estudos apontam que a psicopatia estaria, inclusive, relacionada a fatores genéticos e também a traumas vividos na infância. Várias outras pesquisas que já foram realizadas para tentar entender o que levaria alguém a cometer um abuso sexual, até o momento têm apontado para a multiplicidade de fatores, que envolve desde questões genéticas, neurobiológicas, transtornos de personalidade, aprendizado social, ou seja, a influência do meio, e também vulnerabilidades psicológicas decorrentes de traumas. E é aí que entra uma questão delicada. Alguns estudos têm trabalhado com a hipótese de que, e aqui eu cito o artigo, o fato de ter sido vítima de abuso sexual ou físico na infância pode provocar desordens psicológicas, com risco acentuado para o desenvolvimento do abuso de álcool e drogas, bem como funcionamento sexual adulto perturbado, pobre ajuste social, confusão sobre a identidade sexual, tentativas inapropriadas de reafirmar a masculinidade e recapitulação do abuso pela vítima em novas vítimas. Ou seja, pessoal, há uma possibilidade considerável de que vítimas de abuso sexual possam reproduzir tais comportamentos. De todo modo, o que se tem percebido é que, em boa parte dos casos, os abusadores foram alvo de algum tipo de violência geradora de traumas e condutas reprováveis. Mas o que realmente importa é que, independentemente das motivações ou de quem pratica a violência, o abuso e a exploração sexual são fatos concretos e que precisam ser combatidos com múltiplas ações, seja por parte do poder público, seja pelo terceiro setor e, é claro, por parte de cada um de nós. E como sempre nós destacamos aqui, o conhecimento e a conscientização fazem toda a diferença. Nós esperamos, sinceramente, que as informações trazidas nesse podcast possam realmente contribuir para que pessoas saibam identificar essas ações criminosas e, com isso, denunciar, o que, sem dúvida, auxiliará a minimizar violências dessa natureza. Então, galera, fica atento, não se omita, denuncie, Disque 100. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ficarem com a gente até o final. E de novo,
eu peço para todos vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo que sem dúvidas é de utilidade pública e pode ajudar a salvar vidas. No mês que vem, nos encontramos de novo. Obrigado e até lá, pessoal!